Como está a sua leitura de primeiras trovas burlescas? Passamos da metade do livro, tivemos informações importantíssimas do século XIX que não encontramos em outras referências literárias nem históricas, e conhecemos um pouco mais da postura de Luiz Gama. Só para lembrar, o nosso objetivo aqui é divulgar a produção poética de Luiz Gama e fazer justiça ao seu nome. Bom, aqui nós temos um outro poema de ataque que se chama Os Colarinhos. Olha, deu um trabalho esse poema. Primeiro porque ele referencia um mês, que é novembro, né? Um final de tarde, e ele faz referência a três figuras que foi, assim, um trabalhão para tentar saber quem são, e eu não consegui fechar, eu tenho algumas hipóteses. Se você tiver uma informação mais, assim, solidificada, por favor, nos informe aqui, tá bom? Combinado? Então, o poema inicia com referência, né, a, ao mês de novembro, e em final de tarde, em São Paulo, e o sino batendo, marcando a hora, né? Era uma estação calmosa, de novembro o mês corria, e da tarde às horas 7, da céu o bronze batia. Então, já do sol o clarão frouxo desmaiava no horizonte, e penumbra se esvazia pelas cimeiras do monte. Das trevas, a soberana desdobrava o palho escuro, e a dourada luz de Uno nos Alpes parava duro. E aí ele põe 2 pontos, né? Vamos a uma conclusão. Quando a nós se dirigiram, 3 mancebos muito galantes, belos, dengues, adamados, ricos, nobres e chibantes, né? Chibantes é alguém assim vaidoso. E então são 3 figuras parecendo nobres, né? De entre os 3, um que gamenho nós já sabemos o significado do outro poema, né? Se amostrava com vigor. Era um lindo figurino com luxo, garbo e primor. Então, nós temos os 3 uma figura que vai se destacar mais, né? Oh, que par de colarinhos, grita ao vê-lo um capadócio. Capadócio seria um malandro, né? Vem pendente do cachaço daquele pobre beócio, né? Daquele simplório. Então, é algo que cai do pescoço daquele simplório. Cala a boca, tagarela, exclamou mais um terceiro, aquilo que vês de fronha vestida num travesseiro. Seja um engano, né? Alto lá, brada altivo, fora, aliás, alto lá, bradei altivo, fora a bulha, a confusão. Isto é sofisma, e aqui nós temos uma palavra-chave, né? O que é um sofisma? É um raciocínio enganoso. Ele lembra muito a lógica. Ele faz toda a estrutura da lógica, só que de forma enganosa, né? Não é fronha, são manípulas que o prelado usa na crisma. Ou, segundo o Caparrúbias, né? Pode ser um sobrenome aqui também, que é jurista de quilate, são as pernas das ceroulas do gorducho do mirate, que também pode ser um sobrenome. E se turram na disputa semelhante ao grande Evandro, né, que é um auxiliar do Enéas, né, um homem muito respeitado, né? Provarei que são as folhas do projeto Timandro, ou conforme outros autores que nos vêm de fora, né, de fora do mar, são fraldas, fraldas são a ampla camisa ou anagas de senhora. Então, o que seria esse projeto Timandro? Foi outra pesquisa que eu fiz. São ideias liberais, políticas, reformistas, né, que foram lançadas pelo futuro Visconde de Inhomirim. Então, eu tenho aqui 3 homens, eu tenho um projeto que foi lançado e ficou muito famoso, e esse projeto tinha por intuito tirar do Rio de Janeiro o poder centralizado e liberar um pouco para as colônias, né? Parece que ele também não foi adiante. Então, eu tenho 2 informações aqui importantes. 3 jovens com aparência notinopesa, esse projeto Timandro, né, que também entre as suas propostas estava a libertação dos escravizados. E aí eu fui buscar quem eram as 3 figuras, né, mais proeminentes daquele período. A primeira delas é o Dom Pedro II, que vai reinar até 89.
A segunda, o Duque de Caxias, que no início quando Dom Pedro II fica no poder, né, e ele não pode assumir por causa da idade, o Duque de Caxias também foi um daqueles que ficou no poder por ele, né? Ele combateu na Farroupilha, que termina, né, em 1845, e também foi um líder militar da Guerra do Paraguai, que termina em 1870. A Guerra da Farroupilha foi uma guerra civil, e a Guerra do Paraguai foi uma guerra mesmo do Brasil contra o país. E, além de tudo, ele foi do Conselho de Ministros, né, por várias vezes, e do Partido Conservador. Uma terceira figura era o Barão do Rio Branco, né? Ele foi uma figura política relevante do período e atuou como ministro no Senado. Então, o que a hipótese, né, mais provável aqui é que essa figura de aparente nobreza que ele se refere talvez seja o próprio Duque de Caxias, né, que participou de tantas situações, mas nunca deixou de ser um conservador. E ele também vai ser, isso o Luiz Gama não vai viver para ver, né, a proclamação da República, que também foi um engodo, né? Então, se o Duque de Caxias foi um regente na regência trina, no início do governo de Dom Pedro II, se ele participou de tantas situações, talvez ele seja esse engodo que ele vai fazer referência, né? Só uma informação a mais sobre o projeto Timandro, né? O nome da figura que foi Francisco de Sales Torres Homem, que era o pseudônimo dele, foi Timandro, nesse projeto que ele coloca, né? Nesse panfleto que ele vai divulgar ideias liberais. Posteriormente, ele vai se tornar o Visconde de Inhumirim, um conservador. Então, é uma outra hipótese que esse jovem enganoso que está aqui seja também ele, que de um projeto liberal vai passar para um conservador. Então, há uma crítica muito grande aqui, e eu levantei essas hipóteses para leitura, né? Buscando ali elementos históricos. Um deles, o projeto Timandro, que vai ser o nosso amigo, né? Que está ali colocado, o Francisco de Sales Torres Homem, que vai se tornar um conservador no futuro, como o Visconde de Inhumirim. Dom Pedro II, Duque de Caxias, e o terceiro, que era uma figura proeminente da época, né, o Visconde do Rio Branco, né, que pode ser essa terceira figura, né, que pode estar ali associada a esses elementos. E o Marquês do Paraná, né, que é que participa, né, do Conselho dos Ministros no Brasil em 1843. Na minha leitura, eu fico com o Duque de Caxias, né, que aparentava ser uma figura que traria novos momentos, novas situações do Brasil, e que era uma figura bastante conservadora e que jogava conforme o poder, né? Então, um colarinho pode ser muito enganoso. E deixa aqui a sua opinião, que eu vou gostar muito de saber. Abraço, até a próxima leitura.